Mas eu queria entender esse cenário onde apareceu o Detonautas, onde estavam essas bandas. Como você chegou a montar, conhecer os caras e falar, vamos ser uma banda? Então, a gente se conheceu no chat da Folha de São Paulo, antes do UOL. Depois veio o UOL, portal, né? Não tinha muito conteúdo em português nessa época. O UOL talvez tenha sido um dos primeiros a dar conteúdo em português. E a gente se conheceu naquelas salas que tinha Rio de Janeiro 1, Rio de Janeiro 2, isso aqui. São Paulo 1, São Paulo 2, que meio que reuniam a galera da cidade. E aí um dia eu perguntei lá, falei, alguém sabe tocar algum instrumento aí? Alguém sabe cantar, tocar bateria e tal? Aí o cara, sei, não sei o quê. Mas assim, imagina, probabilidade disso dar certo. É, porque normalmente a gente vê história, é gente que estuda junto, cresce junto e acaba conhecendo. Probabilidade zero, Então não né? era gente conhecida? Não, a gente se conheceu na internet. Que Conheci o doido, Cello, que cara. foi o primeiro baixista da banda, que fundou a banda na época comigo. Hoje em dia, desde 2013, ele não faz mais parte da banda. Ele tava em Ilhéus, na Bahia, na época. Eu tava no Rio, aí ele foi pro Rio depois de muitas conversas. E aí tinha um cara que era o baterista, que foi o primeiro baterista, mas não ficou na banda. Era um cara que eu conheci pela internet. Nesse mesmo chat, ele usava o nome de Jason no chat. Mas a gente era. Olha como é que era pequeno, né? Porque também a Sim. internet era um mundo bem pequeno, pouca gente que tinha acesso. Ele era da minha escola, ele foi da minha escola, no Anglo-Americano, numa das 50 escolas que eu estudei, e a gente era tretado. Então, quando eu vi ele, quando eu encontrei com Você ele não no sabia lugar, eu não pelo sabia que nick? era ele, que não dava para, não É, tinha foto naquela época. exatamente. Para baixar uma foto, para ver um peito de Porra. uma mulher, né, uma foto pornô, uma putaria, Esquece, era esquece. impossível. Quando começava a Ficava. É, descer, parava. é. Aí tu ficava, porra. E eu não sabia quem eram os caras. E quando eu cheguei lá, falei, caralho, é o Márcio. Até lembro do nome dele até hoje. Falei, caralho, é o Márcio. Era o moleque com quem eu tinha tretado na escola. A gente não se dava Cara. bem, mas acabamos ficando um tempo ali no começo da banda. Mas ele acabou saindo porque a namorada dele da época, acho que ele não curtiu, ou não gostou. A gente também não sabia tocar porra nenhuma. Ah, é? Ninguém Ninguém era sabia bom. tocar nada. A gente pegou equipamento emprestado. Quem emprestou o equipamento pra gente foi o Pedro, do Baba Cósmica, que era uma banda que Lembro, tocava abrindo os shows do Mamonas, que era o lembro. Rafael Ramos, que é produtor, o dono da Deck Disc. Aquela sábado de sol. É, É deles, não é? exatamente, é É. deles. Ele que emprestou os instrumentos pra gente, que a gente não tinha dinheiro pra comprar instrumento nessa época. Caramba, cara. E aí a gente, vambora, velho, vamos viver, vamos tentar, vamos apostar. E o Detonautas sempre foi uma banda autoral. Então a gente não tocava cover. Vocês nunca tocaram em barzinho outras Cover músicas não. Não? A gente tocava autoral. A gente tocava em barzinho, mas tocava autoral. As suas músicas. Aí tocava uma cover, Tá. Então era uma coisa meio tipo, vambora. Mas esse primeiro encontro ficou só você? Quem ficou? Eu, Cello e o Márcio, né? Que era o Tá. Jason, o nome que o cara usava. Aí depois ele saiu, entrou o Gargamel, que era o outro baterista. O Gargamel foi até 2000. Depois entra o Fábio Brasil, que é o baterista da gente até hoje. A formação mais longa do Detonautas, ela começa no ano 2000, que sou eu, Renato e o Fábio Brasil. A gente teve um integrante que faleceu em 2006, o Rodrigo Neto, foi assassinado no Rio de Janeiro. Caramba. E o Cello saiu em 2013. Então a gente tem uma formação aí com o Phil, que é o nosso guitarrista até hoje, que entrou em 2006 substituindo o Rodrigo, e segue até hoje. O Cleston, que era o nosso DJ Cleston, goleiro, né? É, Que já teve. Claston. saiu no ano passado da banda, foi seguir um caminho espiritualizado e tal. Ele se foi pra encontrou onde? espiritualmente. Qual Não, ele linha? não é de nenhuma religião, nenhuma é uma linha. coisa espiritual mesmo, assim. E aí ele pediu pra sair da banda e tá cumprindo um papel espiritual mesmo, Tá. assim. Eu sigo ele Ah, é? no Instagram, vejo sempre ele trabalhando, fazendo trabalhos sociais importantes. Agora, nesse período de pandemia, ajudando muito as pessoas que não têm Pô. como comer, etc. Entrou por esse caminho espiritual mesmo, assim, tipo. E aí ficamos um quinteto, né? Agora o Detonautas é um quinteto. Tá. E vocês falaram que você falou que ninguém sabia tocar nada, mas vocês Não. foram aprendendo E as letras? Já desde o começo já escreviam letras? Eu sempre escrevi as letras, mas as Ou letras alguém eram. escrevia pra vocês? Não, Eram eu sempre ruins escrevia. ou eram boas? Ah, era tosco, né, cara? Imagina, eu tinha 15, 16 anos. Falava sobre o quê? Ah, uma música que foi. O primeiro EP do Detonautas tem 3 músicas. Tá. Chama Eu Nunca Mais Vou Sem Cueca para a Praia, uma. A outra é Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai. E a outra era Aqui na Terra. Então, assim, Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai aqui na Terra era o adolescente rejeitado. Sei.
que não aceitava, que não era aceito, né, Sei. por ninguém, e queria voltar pro saco do pai. E a outra é uma baladinha, que a gente até regravou ela no disco de 2017, que fala que na Terra não dá mais pra viver. Tipo, escrevi uma carta pra Marte, não obtive resposta, não sei o que vai acontecer, todo mundo me olha estranho quando eu passo da porta. Aqui na Terra não dá mais pra viver. Uma coisa meio Mas não tipo... eram pique engraçadinhas, tipo Mamonas. Eram mais sérias, assim. Essa daí tem um quezinho de mais uma coisa angustiada. Tá. Eu quero voltar pro saco do meu pai, era minha mãe me diz que eu sou um coitado, meu pai me falou que eu não nasci, fui escarrado, coisa de adolescente, né? Tá. Pra minha avó eu sou um débil mental, meu avô concorda, isso pra mim já é normal, eu quero voltar pro saco do meu pai e tal, era uma coisa meio punk rock. E eu nunca mais vou sem cueca pra praia é uma história de um cara que vai sem cueca pra praia, fica com tesão e morre afogado, porque ele não sabia nadar e para ele entra na água para poder tentar se acalmar e aí fica na água e se afoga. Coisa de moleque, né, cara? Era coisa boba, assim, divertido, mas acho que não tinha grandes chances de ir à frente Mas isso. as influências de vocês nessa época, que bandas eram? Essa época, o rock tava muito em cima da coisa do Mamonas, do Raimundos, era uma coisa meio... dessa coisa da zoeira, vamos dizer assim. Né? Mais de zoação mesmo, de putaria, de falar... Mas assim, não é qualquer um que escreve, né? O Rodolfo escreve de uma forma muito peculiar. Ninguém escreve como o Rodolfo escreve. Por isso que não apareceu nenhuma outra banda depois do Raimundos com a mesma pegada e a mesma escrita, né? A letra, a mesma letra. O Mamonas, a gente teve infelizmente a perda num acidente, foi muito triste. O Mamonas era engraçado pra caralho, mas eu não sei se duraria muito tempo. Eu sempre penso isso, acho que não duraria ou eles virariam outra coisa, né? Eu não sei, isso é uma boa reflexão a se fazer. Porque o Traje, quantos discos eles lançaram? Uns 3, 4? O Traje tem uma discografia interessante, mas o Traje tem um disco específico que estourou 12 músicas. Que é o primeiro. Que é o que tem Vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Aí depois ele não foi também emplacando tanto quanto os outros. Eu acho que ia acontecer isso com o Mamonas também, né? O primeiro disco estourou pra caramba. Talvez o segundo... Não sei, mas é difícil você ter uma banda que faz uma estouro como o Mamonas, que vai pra 1 milhão de cópias e sustentar isso muito tempo. Normalmente o cara que chega num topo rápido... RPM foi assim, não foi? RPM foi assim. Então é difícil, não sei qual seria o futuro do Mamonas. O Detonautas, assim, a gente muda... Eu sempre ouvi muito rap, então eu andava com a galera do rap, assim, no Rio, porque eu tenho uma história de vida meio controversa. Eu tive uma fase da minha vida em que eu tive bastante dinheiro, meu pai era de classe média alta, morava na zona sul do Rio, etc. Depois, numa segunda etapa da minha vida, meus pais se separam, e aí eu fico numa situação bem delicada, morando num lugar de classe média, mas sem já tanto recurso. Meu pai passa por uma série de dificuldades financeiras. Meus pais se separam e eu sou adotado por uma família num período difícil da minha vida que que eu considero ele meu irmão, porque é o meu amigo meu grande amigo até hoje, mas ele me adotou mesmo, a família dele me adotou. O nome dele é Wagner, a mãe dele é tia Josi, o pai dele é tio Álvaro. Meus outros irmãos, vamos dizer assim, o Vinícius e a Janaína, são pessoas que estão guardadas no meu coração, que me adotaram durante um período da minha vida. E nessa casa deles... tinha uma galera que frequentava ali, que era o Gabriel Pensador, antes de ser famoso. E aí, com o Gabriel, eu acabei conhecendo, andando no meio da galera ali, com o MV Bill, com o Mr. Catra, que não era o Mr. Catra ainda. Então, eu ouvia muito rap. O Catra tinha uma banda de rock, alguma tinha, coisa Contexto, assim, né? O nome da banda do Catra. Caramba. Então, eu ouvi, no primeiro momento, muito rap, né? O Racionais eu ouvia em fita. Cassete. Racionais era... Mano Brown falando, seguido por mais de 50 mil manos. Naquela época, 50 mil era gente pra caralho. Hoje o cara é um bilhão de pessoas, né? Então, assim... então, a minha formação ela é de rock nacional, anos 80. Tá. Depois, na minha adolescência, eu tenho uma fase grunge, rock e tal, que mescla ali com essa parada do rap, das minhas convivências com essas pessoas que cruzaram o meu caminho. E o Gabriel tem um papel importante na minha vida porque a gente fica muito amigo, começa a viajar junto pra pegar onda e tal, e um dia eu mostro esse disco pro Gabriel e ele fala, puta, cara, isso é muito ruim. Uau, é isso que você falou. O disco de músicas mais engraçadinhas, ele foi assim. sincero. Aí ele falou, puta, isso é muito ruim, o instrumental é legal, mas as letras são ruins e tal, tenta aperfeiçoar a letra, e aí eu comecei a trabalhar melhor as letras, a ler mais, a buscar um pouco mais de conteúdo, e aí eu começo a engatinhar, vamos dizer assim, pra começar a escrever as letras do Detonautas que vieram ser depois as letras que são do primeiro disco, né? Então, que vem quanto tempo depois desse... depois que o Gabriel me deu o toque, uns 2 anos depois.
Caramba. Eu ainda tive que amadurecer um Sei. pouquinho. E, E amadureço até hoje, e né, o cara? som, É uma coisa o som que... também melhorou desses 2 anos? melhorou. A gente foi uma banda que, com o primeiro disco, a gente teve bastante sucesso. E de crítica, como que foi? Você lembra? Como que os caras receberam? A gente teve uma crítica, uma parte da crítica que falava que o Detonautas era uma banda de uma música só e uma banda de um disco só. Algumas pessoas falavam que o Detonautas era uma banda que era muito parecida com o Charlie Brown Jr. e de fato era influenciada pelo Charlie Brown Jr. Essa é uma influência que eu nunca neguei. Sempre falei que o Charlie Brown era... parecido? Eu nunca achei parecido não, cara. Em que sentido? Tinha uma influência, porque o Charlie Brown misturava a coisa do urbana com rock. Tá. Né? Urbano que eu digo são o hip hop Sei. E outros movimentos mais urbanos. E era uma banda que de fato me influenciava, mas o Detonautas tinha uma outra personalidade. E tinha uma galera que achava que era legal e tal, mas a gente não era uma banda acolhida pela crítica. A gente não foi acolhido pela crítica. A gente demorou pra ter um disco elogiado pela crítica. Mas normalmente a crítica caía de pau mesmo, né? Em banda de rock, assim. Que fazia sucesso, né? As bandas que não faziam sucesso aí... adoravam. Era muito bom, mas aí quando você fazia sucesso... Isso era uma coisa muito louca, porque dava ressignificava na nossa cabeça de uma maneira que é o seguinte: a gente sempre lutava para ter o sucesso, ou seja, para ter o reconhecimento de todo mundo, do público. Aí, de certa forma, quando você ganha esse reconhecimento, você vai atrás do reconhecimento da crítica naquela época. E isso fudeu muita banda, inclusive a gente. De tentar agradar de você querer fazer uma coisa mais conceitual para agradar crítico, e aí você descola do público. Aí você tem banda que nem agrada crítico nem público, e aí acaba se fudendo. A gente conseguiu fazer um disco mais conceitual, que agradou os críticos muito, e a gente não teve tanta adesão do público, mas no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, a gente lançou uma música do disco que chamava Você Me Faz Tão Bem, que a gente fez um clipe dos abraços grátis, que era o Free Hugs na época, e aí essa música estourou e aí deu mais um oxigênio pro Detonautas. Então o Detonautas é aquela banda que tipo todo mundo acha que ele tá quase morrendo, a gente ressurge das cinzas. Porque como que era nessa época, cara? Você tinha que lançar um CD... E você tinha uma meta, pra gente conseguir o segundo CD, a gente tem que vender X cópias? Como que era essa pressão? Primeiro, como vocês conseguiram o primeiro disco? Como foi o contato? Alguém apresentou vocês pra uma gravadora? Como que foi o convite? E como que essa pressão, tipo, tem que emplacar alguma coisa pra tentar o segundo CD? O primeiro disco a gente lançou um disco independente, que aconteceu, vou resumir a história que ela é bem grande. Você bancando? Não, a gente... fez um disco, a gente tinha essas músicas que já estavam rolando em algumas coletâneas de bandas independentes. Tá daquelas primeiras lá ou dessa nova leva que, depois do Gabriel Pensador? Dessa leva depois do Gabriel Pensador. Aí tinha uma distribuidora que chamava Top Tape, que era uma coisa de filme. Não sei se você lembra, né? A Top Tape. Top Tape, claro. Era filme, né? Eles resolveram fazer um braço de gravadora. E aí o primeiro artista que eles contrataram foi o Detonautas. O cara que me contratou, ele é padrinho da minha filha e hoje ele é diretor artístico da Warner. Mas na época ele estava começando. É o Marcos Kilzer. Ele é hoje o cara que é responsável pela Anitta, por uma porrada de artista foda, de artista grande. E ele foi o cara que viu o Detonautas ali e chegou pro outro cara que era da Top Tape, o Marcelo Guapiaçu, e falou: vamos contratar. Então beleza. Por conta do Marcos Kilzer, inclusive, que entrou o Olhos Certos no disco, que não era pra entrar, porque era uma baladinha, a gente achava, é muito baladinha. Não tem... E ele que bancou? E ele, não, meu irmão, tu tem que entrar essa música é foda, e Olhos Certos é um hit do Detonautas, que foi ele que teve essa visão. Né? E aí a gente assina com a Top Tape, mas a Top Tape acaba. A gente nem chegou aí gravar. Aí a gente convence o Marcelo Guapiaçu, que era um dos diretores da Top Tape, a não desistir do Detonautas. E o Marcelo Guapiaçu compra o nosso barulho. E aí ele vai e banca o disco. Por conta dele. O que é bancar o disco? A gente não tinha grana. Imprimir, fazer... Não, tudo. Ir pro estúdio, a comida, Isso tudo. eu não tenho ideia. Isso é caro pra caramba? Era caro. Naquela época era bem caro. Vamos dizer assim dia de hoje. Que naquela época, que não tinha todos esses recursos que a molecada tem, você gravar um disco, a gente gravou um disco 25 mil, 20 mil reais um disco. Em 2000 ali. 2000, 2001. Seria o equivalente hoje, se não tivesse todos esses recursos aí, eu não quero perder muito a referência pra gente também não viajar, mas seria 150 pau? Uns 100 pau. Uns 80 pau, 100 pau.
Então não era um investimento Não era. que dá pra você sair fazendo. Vamos arriscar, É um risco. É. E podia ser um risco na água. Claro, Tomar um claro. prejuízo de 20 mil naquela época não é. Caramba. Então o cara foi muito, assim, eu tenho muita gratidão por ele até hoje. Todos nós da banda. E aí ele apostou, e aí a gente lançou esse disco independente, chamava Silver Tape, o nome desse disco. Eu que fiz a capa. Eu peguei um papel, recortei o negocinho do tamanho do CD, Tá. peguei um Silver Tape, peguei o Silver Tape, enrolei o quadradinho de Silver Tape, Sim. tirei uma Xerox e escrevi em cima Silver Tape. E aí ficou o álbum Silver Tape, o primeiro disco do Detonautas independente, vamos dizer assim. A gente lançou 1000 cópias desse disco, 1000 ou 500, não lembro agora, mas era pouca. E a gente foi tocar no MADA, que é um evento que tem até hoje, mas era um evento meio tipo Abril Pro Rock, que era um evento que revelava bandas. E a gente foi eleito revelação nesse festival. Então, quando a gente volta desse festival, que a gente não tinha reconhecimento ainda de gravadora, de jornal, imprensa no Rio, a gente volta com uma página do Globo dizendo Detonautas é a revelação do MADA. Aí a gente ganha a atenção da Warner. Aí a Warner chama a gente, entrega o material. Mas esses CDs que vocês fazem, vocês não colocam em loja? Não, essa época a gente não tinha vender depois do show. Ainda. Tá. Na mochila. Na mochila. Tem gente que lembra. Outro dia teve um cara que entrou no meu Instagram e falou, porra, eu lembro do Tico Santa Cruz, no meu Instagram, no meu Twitter, lembro do Tico Santa Cruz com uma mochila, andando no meio do público lá em Natal e vendendo CD, né, Tá. na mão. Tipo, e aí, compra o CD R$10 aí, R$5. Caramba, velho. Então, assim, é um processo, né, até você chegar num lugar e conseguir um contrato com uma gravadora e tal. E aí vocês chamaram atenção com isso? Chamamos atenção, a gravadora, depois de um tempo, ela nos contrata. Tá. E aí a gente começa mais ou menos a nossa caminhada. Ela não paga um dinheiro ela em compra o adiantamento. disco, comprou o disco do Marcelo Guapiaçu, pagou o que ele gastou. Pagou os Então 25 ele lá. não teve lucro, mas não teve prejuízo. Tá. Porque também você ser contratado por uma gravadora não quer dizer nada. então, Junto com o isso que eu Detonautas imagino. foram 5 contratados. Só a gente sobreviveu. Então, você não recebe nada, tipo, não tem uma grana, ó, toma contratado. Não, isso é naquela nosso. época não. A gente estava num período, 2000, que era... As gravadoras estavam em decadência. Tá. Na época do Charlie Brown, nos anos 80, os artistas contratados ganhavam uma grana. Só pelo fato de... Só de ter entrado. Mas nos anos 2000 a gente já estava com a internet começando a ter o problema com pirataria, etc., com baixar música e não sei o quê. Então foi a decadência das gravadoras. Foi a época de decadência. A gente talvez tenha sido uma das últimas bandas a ter conseguido entrar. Né? Vamos dizer que foi o Detonautas, ali CPM, Detonautas e Pitch. Depois a gente tem Fresno, NX0, de rock que eu tô falando, né? E depois você tem o Restart. Vamos botar de gravadora grande, que aí você tem o Dead Fish, você tem outras bandas fazendo no underground na correria. Mas de gravadora grande a gente tem mais ou menos isso aí. Aí depois tem esse hiato, vamos dizer, para as gravadoras, que o rock meio que também depois perde um pouco do protagonismo. E aí, com esse contrato...